Vamos começar a nossa reunião de hoje, pedindo a presença do nosso Pai para que ele ilumine e a decisão aqui tomate e ele pida nas suas categorias. Gostaria que o senhor Fábio fizesse a preleção para nós. Senhor Fábio, o senhor está presente? Não está presente. Gostaria que a Lorena Bessa fizesse a preleção para nós. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos então fazer a oração que o nosso Pai nos ensinou, né? Pai nosso, que estais nos céus, Santificado E a nós, nosso seja feita a vossa vontade, assim na assim terra na terra como no céu. como nos céus. Conosco cada dia nos hoje, Senhor, perdoai as nossas ofensas, bênçãos. assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em Tentação, livrai-nos vamos do mal. Amém. Uma Obrigado, ótima Lorena. Obrigado. Eu vou só descer um pouquinho aqui. Forma tributária. Vamos de novo aqui. Aí eu vou colocar aqui, forma tributária. O Leandro gostaria, Leandro. Então, na passada, Leandro, no dia 18, dia 8, né? 18, né? Então, vou colocar essa daqui, ó, no dia 20. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Fala sobre ela para nós, ô Leandro. Eu não apresentei, né? Perdão, não apresentei. Eu vou ter que vir aqui, vou vir aqui, vou apresentar, vou vir aqui, compartilhar, ocultar, aí sim eu vou na fonte do time. Estão vendo aí, né? Estão vendo aí? Sim, sim. Tá. Leandro, fala sobre isso aí, ó, substituição tributária. Bem, boa noite, presidente Veral. Boa noite a todos presentes. Boa noite. Reunião de nivelamento de toda terça-feira. É um prazer estar com todos vocês nessa noite. Bem, presidente, sobre esse banner, substituição tributária, justamente sobre aquela questão que nós havíamos comentado na terça passada, né? Sobre aquela questão de definir sobre em que momento na substituição tributária, na modalidade de operações subsequentes, é devido ou não o recolhimento do ICMS-ST. Então, realmente, é um tema muito complexo que traz bastante dúvidas, né, a respeito dele. Então, o que a gente tem que analisar aqui? Quando é que é devido o recolhimento da substituição do ICMS-ST nas operações subsequentes, né, pelas operações internas e pelas operações interestaduais, certo? E por que eu tomei o cuidado de separar
operações internas de interestaduais. Porque é o seguinte, ambas as situações, eu tenho que observar o perfil do destinatário. Eu tenho que saber se o destinatário tem perfil para ser substituído. Então, por exemplo, nas operações internas, eu tenho que observar se o destinatário é o quê? Revendedor do produto. Certo? Aí você pode me perguntar, Leandro, mas por quê? Veja bem, nas operações internas, se o destinatário ele for consumidor ou usuário final, não há o que se falar em submissão tributária. Não há o que se falar em submissão tributária. Então, eu tenho que fazer aqui o discernimento da operação interna, da operação interestadual. Agora, por óbvio, né, vamos pensar aqui numa cadeia. Eu tenho um industrial ou importador. Ele é o primeiro ali da cadeia. Ele recolheu já o ICMS-ST por toda a cadeia, até o consumidor, o usuário final. Tranquilo. E ele já vendeu isso para um atacado. Já vendeu isso para um atacadista. É lógico que quando o atacadista ele revender esse produto para o varejo, né? Ou, de repente, até para um consumidor final, para uma pessoa jurídica ou física que não vai revender o produto, é lógico que aí o CFAP que ele vai utilizar é o 5405, né? Aí é lógico, por quê? Porque a indústria, o importador lá atrás já recolheu por cadeia. Então, eu tenho que ver que cadeia, em que posição que eu estou na cadeia. Mas, em regra, se eu sou industrial, sou importador, para mim aplicar a submissão tributária, na operação interna, eu tenho que verificar se o destinatário é o quê? Revendedor. Se ele vai revender o produto. É lógico, eu posso ter aí um tarista, né? Eu posso ter um atacadista e tarista, que adquiriu um termo de acordo especial junto ao Estado, ele também passa a ser substituto, né? Tranquilo. Isso aí, é lógico que aqui a gente não vai esgotar o assunto, tem muita coisa, né? Submissão tributária. Mas isso é só uma pincelada de operações internas. Tá? Ei, Leandro, então você quer dizer que é o seguinte, se eu compro mercadoria no 2403, né? O 1403, e eu for revender essa mercadoria para um consumidor final, eu vou tributar normalmente no Simples Nacional e normalmente essa mercadoria? Não, é o que eu falei. Se eu adquirir esse produto de uma indústria, a indústria já recolheu o ICMS-ST por toda a cadeia. Se eu escriturei que foi compra de produto sujeito à submissão tributária, a minha saída vai ser desonerada do ICMS. Aí eu já não vou pagar ICMS mais. Ah, entendeu. Então, olha bem, operação interna. O regime tributário aplica-se apenas nas operações em que o destinatário for revendedor do produto. Exatamente. Então, há uma contradição aí, parece, não? Não tem contradição nenhuma, não. Eu não entendi realmente, me explica melhor. Não sei se o pessoal entender isso, é? Tem presente assim, ó. O que eu tenho que verificar? Eu tenho que verificar minha posição na cadeia. Então, vamos pensar numa cadeia normal, uma cadeia que tudo acontece corretamente. O industrial, vamos pensar que o industrial, numa operação interna, ele já recolheu o ICMS-ST, ele fez uma revenda para o atacadista. Ele já recolheu o ICMS-ST por toda a cadeia, certo? Por toda a cadeia. Aí o atacado comprou desse industrial. Quando o atacado comprou desse industrial, ele vai classificar qual CFOP? Sim. O atacado. Ele comprou no atacado. No atacado. Ele fica como o substituto tributário, certo? Que ele comprou, certo? E o outro comprou dele, como que é? O atacado ele é o atacado é substituído. Então, quando ele for fazer a venda para um varejo, ou, de repente, ele fazer a venda para um consumidor final, todos os documentos fiscais dele vai sair do CFOP 5405. Por quê? Porque daí para frente, do atacado para frente, ele não recolhe mais ICMS. Isso nas operações internas.
mesmo que você vende a não contribuinte, você, vamos supor, você não vai calcular imposto. Do atacado para frente, ele não paga mais o ICMS. Então, se, vamos supor, uma empresa do Simples Nacional hoje, no Simples Nacional, ela compra um produto que é no 1403, o 2403. Então, a saída dela vai ser no 5405. Isso, quando ela é um atacadista, comprou de uma indústria que já recolheu o ICMS-ST, quando ela der saída no PG das D... Não, ela não comprou, ela comprou de um atacadista de São Paulo, de um atacadista aqui, certo? Ela comprou para revender para não contribuinte. Já foi recolhido o ICMS-ST por toda a cadeia, não paga mais o ICMS. Aí não há o que falar em tributação futura. Não. Mas as perguntas aqui, ó, o registro tributário aqui, ó, a operação do regime tributário aplica-se apenas às operações em que o destinatário for revendedor do produto. Aí ficou dito não dito, cara. Presente, mas assim, não dá para eu falar de substituição tributária aqui todo dia, como é que funciona o racional em 10 minutos, não. Substituição tributária é complexa. O que a gente precisa entender... É o seguinte, Leandro, na próxima semana, você faz uma matéria para nós, se possível, certo? Não estou falando com você, né? Se possível, faz uma matéria para nós, destacando todos esses casos, assim, certo? Se você quiser, você liga para mim e fala assim, um caso é esse, um caso é esse, um caso é esse, certo? Eu comprei com 2405, eu comprei no 1403, certo? E vou vender essa mercadoria. Eu vou vender essa mercadoria, ela vai ser substituição tributária ou não vai, certo? Eu já paguei o imposto, tudo em leva. Então, é um caso, certo, que aqui está falando que pai. Agora, se eu vender para outro estado, inclusive consumidor final, é substituição tributária, né? Então, a gente tirar todas essas dúvidas sobre a respeito de substituição tributária. É possível você fazer isso? Presente, eu vou verificar, porque semana que vem eu estou em viagem. Mas se eu não conseguir fazer semana que vem, eu faço na outra. Tá onde? Semana que vem eu não vou estar em Goiânia. Eu vou estar só 2 dias aqui só. Se eu tiver só 2 dias, eu vou estar em viagem. Aí, se eu conseguir fazer, eu trago na semana que vem, senão só na outra. Tranquilo. Beleza. Agora vamos ver esse outro aqui. Reforma tributária. O que é esse caso aí? Você colocou também. Esse caso aqui da reforma tributária vai dar trabalho, viu? Isso aqui é bem complexo. Isso aqui é outra questão, presidente, que a gente tem que entender a essência da reforma tributária. Tem que saber o que está por trás, toda a estrutura, para poder entender o racional que está por trás disso. Se eu não tiver ali por dentro do que é a reforma tributária, em algumas situações eu vou ficar boiando, não vou conseguir entender. Mas, assim, em regra, o que ocorre? A reforma tributária ela trouxe um pilar, um dos pilares mais importantes da reforma tributária é a tributação no destino. E essa tributação no destino, ela vai trazer uma variação de alíquota. Então, nesse exemplo, o que eu quis demonstrar? Qual que é o contexto desse exemplo? Que quando ocorrer prestação de serviço por hospitais no estabelecimento ali fisicamente sobre o paciente no hospital, ele vai ter o local da operação, ou seja, para onde o IBS vai ser recolhido, vai ser um. Quando o hospital ele prestar serviço via teleatendimento, que foi uma realidade que começou a acontecer depois da Covid, a destinação do IBS é outra. Então, veja bem, quando o hospital vai prestar serviço para o paciente ali no estabelecimento, certo? Ali no estabelecimento, então, e vamos pensar que quem presta esse serviço para quem é o contratante desse serviço é justamente o plano de saúde, né? Então, o que ocorre? Quando esse serviço for prestado fisicamente, ou seja, for prestado por paciente lá no estabelecimento do hospital, o IBS vai ser devido para o local, ou seja, para o endereço do hospital. Quando
prestação de serviço for realizada via teleatendimento, ou seja, via à distância, o IBS ele vai ser devido para onde? Para o local do plano de saúde, certo? Então, veja bem, dependendo da situação, se o local do endereço do plano de saúde não for igual ao do hospital, no mínimo, aí, nós já temos o quê? Duas emissões de documento fiscal, no mínimo. O hospital tem que emitir duas notas fiscais, no mínimo, porque pode haver possibilidade do plano de saúde estar no endereço e o hospital está no outro. O que vai determinar para onde a alíquota do novo tributo, o IBS, no caso, é devida? É analisar o contexto do serviço prestado. Se for fisicamente no hospital, o IBS vai ser devido para o local do imóvel, do local de endereço do imóvel do hospital. Se o serviço for via teleatendimento, que hoje é comum depois da Covid, aí vai ser devido para onde? Para o local do plano de saúde que contrata ali os serviços para ser desenvolvido no hospital. Leandro, Uhum. então, só para tentar entender. Então, tá, o hospital, por exemplo, é aqui em Goiânia, meu plano de saúde é Unimed, e eu estou em Diamantina, digamos. Então, o que acontece? O meu contrato com a Unimed atende lá em Diamantina. Ok. A Unimed, ela não está em Goiânia, ela está vamos colocar aqui em São Paulo, capital. Independe aonde ela está prestando, porque, na verdade, o serviço prestado foi em Diamantina. Porém, o IBS vai ser para São Paulo. É isso? Então, assim, se o serviço ele foi prestado fisicamente ali no paciente, ou seja, ali nas dependências do hospital, qual foi o exemplo do município do hospital que você deu? Isso, então vamos supor, exatamente, eu não estou presencial, vamos colocar então o fato pelo atendimento online. O hospital é aqui, o médico vai fazer o teleatendimento para mim em Diamantina, porém a Unimed ela é sediada em São Paulo, capital. Então nós temos três situações, que eu estou em outro lugar, a prestação de serviço foi online para Diamantina, porém o IBS ele vai ser, isso nós estamos falando do teleatendimento. Isso, então, o IBS será para São Paulo, capital, que é onde o plano de saúde está sediado. Exatamente. Ok, e se for presencial, eu tenho plano, vim aqui em Goiânia, fui atendida no hospital da criança, e aí o IBS será aqui para a sede do hospital, porque foi presencial o evento. Isso, para o local do endereço do imóvel ali do hospital, para Goiânia. Então, o que a gente pode entender aí, resumir? No mínimo, duas notas fiscais já estão garantidas. Mas hoje, aí a gente vamos fazer um comparativo com hoje. É a realidade de hoje? Muitas das vezes, o hospital ele vai fazer o quê? Ele vai emitir só uma nota fiscal só para o plano de saúde. Né? Muitas das vezes emite só uma nota fiscal para o plano de saúde, agora não. Dependendo da situação, de quantos hospitais são contratados por esse plano de saúde, vai ter várias notas fiscais. E a depender de cada serviço. Beleza. Alguém mais quer perguntar? Alguém mais quer perguntar a respeito desse assunto? Eu acho que eu compreendi bem, certo? Não sei se eu estou. Vamos próximo agora. Termo de exclusão do Simples Nacional. Ah, tá. Aqui também veio bem a calhar, presente aí. Termo de exclusão do Simples Nacional, a gente já sabe ali que o prazo para sanar as irregularidades, né, as pendências, é de 90 dias. Só que nós temos que saber quando que começa a contagem desses 90 dias. Então, quando que vai começar a contagem desses 90 dias? Então, a partir em até 45 dias contados da data da disponibilização da comunicação no portal. Ou seja, lá no DTE, lá do Simples Nacional. Né?
Então, a partir de em até 45 dias contados da data da disponibilização. E a contagem do prazo de 40 dias, aliás, dos 45 dias, inicia-se no primeiro dia subsequente à da disponibilização da comunicação no portal. Certo? Então, e se vencer em dia não útil, ele fica prorrogado para o dia útil imediatamente posterior. Então, assim, os 90 dias que eu tenho para resolver, sanar as irregularidades para que a produção de efeitos do Simples Nacional de Exclusão para janeiro de 2026 não se concretize, a partir de 45 dias contados da data da disponibilização da comunicação. Agora, só tem que tomar cuidado, que se ficar esses 45 dias, quando eu clico lá na caixinha lá do DTE, os 45 dias ele começa a contar a partir do dia seguinte. Então, aí ele começa a contar a partir do dia seguinte, os 45 dias, para mim começar a regularizar, né, ter ciência ali para regularizar as irregularidades ali, as pendências dos débitos do Simples. Tá? Se eu não clicar lá, se eu não fizer nadinha, se eu não clicar lá na caixa postal, lá no DTE do Simples, se eu não fizer nadinha, vai ser considerado como ciente, um contribuinte, quando der 45 dias da data da disponibilização lá no domicílio tributário eletrônico. Então, é importante a gente saber disso. Eu tenho 90 dias para sanar, mas os 90 dias é a partir da data ali da ciência, e se eu não clicar em nada, fica valendo os 45 dias lá dentro do domicílio tributário eletrônico. Se eu não clicar, dentro dos 40, no 45º dia, já está contando os 90 dias já. Isso significa dizer que você terá que clicar quase todo dia, né? Tem que estar fazendo monitoramento, né? Tem que estar aí acessando lá o domicílio tributário do Simples. Inclusive, tributário. Inclusive, de 1º a 4 de agosto, a Receita Federal publicou vários atos de exclusão do Simples Nacional com produção de efeitos para 2026. Mas aí lá no ECAC, quando você clica lá no ECAC, ele não deixa você fazer nenhuma opção. Já aparece que você tem informação lá na caixa postal. Ele trava você clicar em qualquer opção. Então, é quase que impossível a pessoa o profissional, o responsável legal pela empresa, não acessar a caixa, né? Quase quem opera o ECAC é quase que impossível. Leandro, vamos supor assim, eles disponibilizaram lá no endereço lá. Aí, 40 dias o cara não entrou. Ele entra nos 40 dias. Aí ele tem mais 50 dias para quitar, né? Os 90 dias ele começa a contar a partir do dia seguinte lá, que ele clicou. Agora, se passou dos 45 dias, vamos supor, no 46º dia ele clicou lá, já passou os 45, né? Exatamente. Se ele não clicar lá, se ele não passar lá, do dia que foi disponibilizado na caixa lá, começa a contar, a partir do primeiro dia subsequente, começa a contar os 45 dias. Alguém quer fazer pergunta aí? Alguém quer fazer pergunta a respeito desse assunto? Alguém quer fazer pergunta? Não tem, não vamos continuar. Simples Nacional Anexo. O que é isso? Aqui é o anexo do Simples Nacional para o segmento econômico de pulverização aeroagrícola por meio de drones. Então, a gente até recebeu essa consulta para desenvolver essa conclusão de uma empresa que explora essa atividade de pulverização aeroagrícola por meio de drones. E aí, o que nós constatamos? Nós constatamos que essa pulverização, que é realizada por meio de drones, ela precisa de um responsável técnico para organizar e para coordenar essas atividades. Então, por ser um responsável técnico, ele aí, comum ser ou um engenheiro agrônomo ou um engenheiro florestal, então, como a gente tem aí um prestador de serviço técnico, né? Então, aí ficou caracterizado como anexo 5, porque é uma prestação de serviço de natureza
intelectual, né? De natureza técnica. Então, aí depende do cálculo do fator R, para ser tributado ou no anexo 3, ou, dependendo do resultado do fator R, no anexo 5. Se o resultado for igual ou superior a 28%, anexo 3. Se o resultado for inferior a 28%, anexo 5. Me parece que esse dono do Trone, ele tem que ter uma retirada bem significativa, né? Ele tem que Colabore. ele tem que ter, a folha dele tem que representar 28% da receita bruta dele. Se não representar 28%, aí anexo 5. Me parece que esse pessoal não vai chegar nos 28, não, viu? Porque a receita dele é bem significativa, não? Mas é que eles podem ter pessoas Agora, que a pulverização, não entra o material, não, né? Esse material é fornecido, é só o serviço prestado, né? Não, é só serviço prestado. Aqui não entra material, não. Será? E quer dizer, com o veneno entra tudo também? Não, é a prestação de serviço, é o total da nota fiscal de serviço. A prestação de serviço. O material aplicado na pulverização, ele é fornecido pelo a pessoa que vai usar, né? Uhum, Só a prestação de serviço, tá bom. exatamente. Alguém quer perguntar sobre esse assunto? Abrão, você deve ter isso aí, não tem, Abrão? Abrão, tá aí? Tá não. Alguém quer perguntar sobre esse assunto? Alguém quer perguntar? Vamos lá, uma próxima. Essa aí, ó. Passou uma, presidente. Volta aí. O Abrão não está presente, não, viu, Verão? Tá. O que era o. Eu perdi. Eu errei. Isso. Esse aqui também é bem interessante, viu, presidente? Aqui, até para quem assessora entidade religiosa, para quem assessora igrejas, né? É importante lembrar que as entidades religiosas, os templos de qualquer culto, eles são imunes a impostos, né? Eles são imunes a impostos sobre a renda, sobre o patrimônio e sobre os serviços, né? E, normalmente, a gente pensa que a receita imune, as receitas da igreja imune, são só as necessariamente advindas da atividade fim dela, mas não. As receitas, elas podem ser decorrentes de outras atividades que não é do fim específico da igreja, mas que, se for direcionada exclusivamente para a atividade fim da igreja, mesmo não sendo uma receita ali, uma doação, um dízimo, né? Mesmo não sendo isso, mas sendo uma outra receita, ela continua usufruindo da imunidade, mas desde que essa receita seja canalizada para quê? Para a atividade fim da igreja, para que não haja desvio ali do objeto social da empresa. Então, vou dar agora, lógico, aí na outra parte a gente tem que observar isso aqui associado ao quê? Ao princípio constitucional da livre concorrência. Então, se a igreja, aqui que é o nosso exemplo, se a igreja ela estiver atuando economicamente com um produto ali ou um serviço em que represente potencial situação vantajosa em relação às empresas privadas que, por exemplo, comercializam um produto, fornecem um serviço, aí eu tenho que afastar aquela imunidade da igreja, né? Então, tem que tomar cuidado. Eu posso até receber ali receita que não está vinculada à minha atividade fim, mas desde que eu não esteja ali fornecendo com valores abaixo do valor de mercado, porque aí eu estou levando vantagem, estou representando aí potencial situação vantajosa em relação às outras empresas. Então, vou dar um exemplo bem claro aqui. Às vezes, tem igrejas que ela tem ali uma livraria nas dependências do estabelecimento da igreja. É muito comum hoje.
E esses livros normalmente são de teor religioso, né? De textos religiosos, textos bíblicos ali. Então, o que ocorre? Ela pode vender livro? Pode. Ela pode vender o livro. O que tem que se levar em consideração é o seguinte, que a receita advinda desses livros tem que ser aplicada exclusivamente na atividade fim da igreja, né, do estatuto, do que é previsto no estatuto dela, e o valor desses livros eles não podem estar abaixo do valor das empresas privadas da mesma área, que vendem o mesmo produto, para que não represente ali situação vantajosa em relação às outras empresas. Então, eu tenho que analisar essa possibilidade de receita, que não é, por exemplo, uma doação, que não é um dízimo, eu tenho que analisar ela associada ao quê? Ao princípio da livre concorrência. Eu não posso, se eu tiver, por exemplo, vendendo esse livro abaixo do valor de mercado que as outras empresas da área privada vendem, aí eu não posso considerar imune essa receita, aí eu tenho que tributar, aí eu tenho que passar a tributar. Então, tem que tomar esse cuidado para que, de repente, uma receita ou ela esteja sendo tributada desnecessariamente ou ao contrário. E aí, isso vale também, por exemplo, para a refeição. Até coloquei aqui no caso um espaço para a refeição de uma igreja. Ela pode fornecer a refeição? Pode. Ela pode fornecer a refeição. Essa refeição é dedicada, por exemplo, para encontros, para cultos, para desenvolver lá o que está no estatuto dela. Pode fornecer a refeição e pode ser considerado imune, desde que esse fornecimento de refeição ele não esteja abaixo do valor de mercado que empresas dessa área privada, essas empresas da área privada fornecem. É lógico que, nesse caso, para saber, tem que ter uma fiscalização em loco, né? Para poder saber o que está acontecendo lá, como é que a igreja está fornecendo, quais são os valores, como que essa operação está ocorrendo. Para chegar a essa conclusão, tem que ter a fiscalização em loco. E só por exemplo, puxando um gancho aqui, eu dei o exemplo aqui do artigo 170, artigo 150, inciso 6, a linha B da Constituição Federal, mas aqui esse racional, a gente pode estender ele para o sindicato também, porque, por exemplo, o sindicato é imune, o sindicato dos trabalhadores, igual à igreja. Então, essa interpretação é extensiva ao sindicato. Ele pode fornecer um produto ou um serviço que não seja propriamente do estatuto ali do sindicato, mas se ele converter essa receita para a atividade fim do sindicato, ela continua imune. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho que concluir esse raciocínio associado com o quê? Com o princípio da livre concorrência. O valor desse produto, desse serviço que eu estou fornecendo, desse bem, desse serviço, ele não pode estar abaixo do valor que as empresas privadas fornecem. Porque aí, nesse caso, aí eu passo a tributar. Eu afasto o favor constitucional e aí eu passo a tributar. Leandro, pode falar, colega. Não, vamos trazer isso para o contexto real, então. Vamos lá, o sindicato vende agendas. Se ele coloca aí uma agenda que hoje ele vende, vamos colocar por R$65, que é um preço de comércio, se você manda fazer a agenda, é mais ou menos isso. Ele começa a vender essas agendas por um valor de R$10. É lógico, obviamente, ele vai estar fora, né, da concorrência, ele vai estar muito abaixo. Aí, nesse caso, é que tributaria? Ele vai tributar. Alguém fazer pergunta? Alguém quer fazer pergunta? Agora é lógico. Pode falar. Agora, nessa situação, tem que ter fiscalização em loco. Porque se não tiver fiscalização em loco, dificilmente vai descobrir. Leandro, quer dizer que o Sindicato dos Contabilistas de Goiás não pode colocar tabela de honorários para o profissional? Não, mas isso aí está fora do contexto que a gente está conversando, por exemplo. Isso aí é outro assunto. O artigo 150 é livre concorrência, aí. Não, mas eu não estou falando nesse contexto. Eu estou falando no contexto de fornecimento de bem e serviço, não é tabela de honorário.
Isso aí é outra coisa. Como Aí não assim, está colega? tá conversando aqui, não. Tá. Mas ele encaixava, no caso, eu estou pegando um gancho aí, é outra coisa, não tem nada a ver com isso aí. Estou pegando Ah, um tá. gancho aí. Estou pegando um gancho aí, ó. Eu estou Ah, falando que, quando a lei falou artigo 150, os tempos religiosos e os profissionais liberais, certo? Tá colocando. É livre a concorrência. sim, sim. É livre a Aí eu concorrência, não por isso posso, não pode o estabelecer. sindicato não pode estipular uma tabela e ninguém pode ser punido porque descumpriu a tabela. Não, que nesse sentido aí, nesse contexto presente, preço, cada um tem o seu. Né? Nesse contexto, o preço para você aferir preço, se é concorrência desleal ou não, ele vai ter que ter elemento de prova. Então, por exemplo, eu estou com preço abaixo do outro profissional, mas se eu provar que esse preço meu abaixo do outro profissional eu estou tendo lucro, não há concorrência desleal. Então, eu não analiso se o meu honorário ele tá inferior ao do outro só porque o outro cobra X, 2X, eu estou cobrando a metade, estou cobrando só X. Então, não é assim. Aí cada um vai ver, eu estou tendo lucro cobrando só X? Estou tendo lucro. Então, não está havendo concorrência desleal. Tá, vamos supor que o sindicato estipule, certo, na minha assembleia, que os honorários, determinados honorários, é aquele valor. Quer dizer que eu não descumpro a Constituição, não? Não, não vejo descumprir na Constituição. Isso aí é uma indicação. Isso aí não é uma determinação. Isso aí é um O norte, é uma seu Fábio, indicação. o Tabela de Fábio está valor. aí? O Fábio está aí? Tô. Eu gostaria que você aprofundasse isso e na próxima reunião nós vamos estipular uma tabela de honorário, porque, de acordo com o que está aí, se não fere a Constituição, nós vamos estipular uma tabela de honorário. Eu não sei que alguém já notificou a gente que se a gente não poderia estipular tabela de honorário, parece, não? Geraldo, foi o seguinte, é porque a nossa tabela, ela estava indexada pelo salário mínimo, o que Ah, tem é que é vedado. Mas a tabela referencial não é uma tabela impositiva. A referencial, o sindicato referenciaria, recomenda esses valores para esse tipo de serviço. E isso não tá ferindo em nada. É livre. Agora, se botar em salário mínimo, é que não é recomendável, não é permitido. é o seguinte, Mas, tabela referencial, os outros sindicatos, a maioria tem essa tabela. então é o seguinte, nós vamos fazer uma assembleia para estipular a tabela de referencial, pronto. Aí A pode, gente, a né? gente, a gente elabora ela, aí depois fala a assembleia para o pessoal aprovar, ou baixar, ou diminuir, Sim. entendeu? E essa assembleia ela pode ser virtual, não pode? Pode. Então Nosso vamos, estatuto vamos bolar a permite. partida na semana que vem, na diretoria, nós vamos estipular vamos fazer elaborar uma tabela para que a pessoa cumpra essa tabela. E caso não cumpra, aí nós obrigatoriamente podemos, se não cumprir, aí, se não cumprir, o que é que vai acontecer? Nada. Nada, não podem me impor nada, era só referencial. É Ah, como, é então não adianta como nada. o artigo 100, é como o artigo 170, inciso 4 da Constituição fala. A concorrência, é livre a concorrência. Posso cobrar R$ 1 por um serviço. É por isso Isso que aí, eu então, sempre então, falei lá no então conselho. para quê? Então, para que nós vamos fazer tabela? Não tem sentido fazer tabela. Ela é referencial. Quem quiser seguir, É até para oficial, tirar sim, mas noção de ninguém, custo. ninguém vai cumprir também ela também, não, ué. Simplesmente Entendeu? isso. É Então, por isso que eu sempre falo. vai ser trabalhoso fazer e não vai ser cumprida, certo? Pronto. Tá bom, esquece É por isso. isso que eu sempre falei que aquele negócio de aviltamento de honorário
ele feria a Constituição, feria exatamente o parágrafo 4 do artigo 170, porque não se pode impor o preço a um serviço, a não ser nas Pode, condições certo? em que como o Leandro falou, de um benefício aqui de imunidade, né, que está prejudicando o ecossistema econômico. Aí sim, mas no âmbito geral, é livre a Não tem, concorrência. não tem E não sentido pode fazer ser tabela. punido. Então, pronto, Não, acabou. ela, Falou, ela, falou. ela é importante porque a gente parte do preço de custo com a margem de lucro, ou seja, E só se a quem pessoa não quiser. cumprir, fica mesmo, vê a mesma coisa, para que fazer tabela? Tá, deixa eu parar. Tá bom. Tem Próximo. isso também. Alguém quer falar mais? Alguém quer falar? Presidente, só puxando um gancho aqui, aproveitando um Ah, gancho aqui, viu, Fábio? É que a gente está falando de entidades religiosas, para você ver, Fábio, o tanto, a dimensão das situações que vai mudar com a reforma tributária, aqui no caso da entidade religiosa. Para você ter uma ideia. Na reforma tributária, as entidades religiosas, em termos de qualquer culto, continua imune de BS-CBS. Só que tem um detalhe. Nas aquisições, a igreja, vamos dar exemplo aqui, a igreja. Nas aquisições, a igreja ela vai pagar IBS-CBS. Só que, quando ela fornecer esses serviços ou fornecer bem que está vinculado à atividade fim dela, ela tem que anular os créditos. Ou seja, ela vai pagar os tributos novos na nota de compra, tá? Ela vai pagar o IBS-CBS ali pela nota de compra, só que, se porventura ela apropriar o crédito, ela vai ter que anular. Ou seja, ela vai ter que anular. Vamos supor que ela comprou mobiliário. Ela vai ter que anular o crédito do mobiliário. Ela comprou equipamento de som, né? Caixa de som, violão, ali para fazer o culto ali, né? Para desenvolver ali o culto ali. Aí, vamos supor, despesa com segurança, com câmera, com, com monitores. Então, ela vai ter que anular o crédito dessas contas. Ela paga pela nota de aquisição, mas não vai poder ficar com crédito. Por exemplo, energia elétrica, ela não vai ficar com crédito de energia elétrica. Certo? Então, ela vai pagar na aquisição por dentro da compra, mas vai anular. E a mesma coisa, por exemplo, esse mesmo racional a gente pode estender para o sindicato. O sindicato dos trabalhadores ele é imune. Ele será imune de IBS e CBS na reforma tributária, com a vigência da reforma. Agora, vamos lá. Se o sindicato comprar um mouse, ele paga o IBS e CBS na nota de compra. Mas ele não vai poder ficar com esse crédito. Ele vai ter que anular o crédito. alguém quer fazer pergunta aí? Nosso colega Leandro. Vamos aproveitar o nosso colega aí, ó. Ele entende bem de tributação, né? Alguém quer fazer pergunta? Coronel, Levanta o braço, quem é? Gesmar. Gesmar, vai. Ô, Leandro, beleza? Beleza? Boa noite. Tranquilo. Leandro, e uma federação que faz um campeonato, alguma coisa, e cobra essa, essa inscrição? Bem, a federação ela tem um tratamento bastante peculiar, Gesman, porque aí ela vai se assemelhar ao contexto aí de cooperativa. É lógico que cada caso é um caso, a gente tem que analisar com mais profundidade. Mas ela vai se assemelhar ao caso das cooperativas. Provavelmente no fornecimento da federação para o associado e do associado para a federação, eles vão usufruir de uma redução a zero da alíquota de BS e CBS. O tratamento, provavelmente, ele será semelhante ao das cooperativas. Porque Ela, hoje, porque hoje paga o ISS. sim, mas as federações e as confederações elas vão ter tratamento similar ao das cooperativas. Beleza. Pois é, Leandro, mas federação não é considerado como se fosse uma extensão do sindicato?
Não, federação tem outras estruturas que tem que ser seguidas, viu, presidente? Não tem, Pois não é, é mas igual. vamos supor, a federação é uma federação Federação dos Contabilistas. Então, ela é o associado é o sindicato. Então, a extensão dela é isenta, igual o sindicato, né? O tratamento tributário na reforma tributária será semelhante ao das cooperativas, nesse caso. Ixi, Maria, essa federação vai. Ó, E o sindicato? E o sindicato vai ficar como? isso, as federações, as confederações e as originárias dos seus respectivos bancos cooperativos de que as cooperativas participam. Então, assim, as confederações e federações centrais, cooperativas singulares, ela vai ter o mesmo tratamento ali das cooperativas. Vai ficar ali tá zero de BS e CBS com associado e do associado com a federação. E como que fica o sindicato por aí? O sindicato aqui, não, aí o sindicato, veja bem, a sociedade cooperativa aqui, ela não é imune. O sindicato dos trabalhadores, ele é imune. Então, aí vamos lá, se o sindicato dos trabalhadores ele é imune, o contratante, o associado do sindicato, ele já não vai tomar crédito, porque tem uma expressa previsão na Lei Complementar 214 de 2025, que operações imunes, isentas, alíquota zero, diferimento, o adquirente, ele não pode tomar crédito. Então, o associado do sindicato, ele não vai tomar crédito dos tributos novos. Então, na operação do sindicato com o associado e do associado com o sindicato, será a redução a zero das alíquotas. 0 a 0. Bem, alguém quer fazer pergunta ao nosso colega? Alguém quer fazer pergunta? Vamos Presidente, aproveitar, gente. Só um detalhe, viu, presidente? Só corrigindo aqui. Eu peguei o raciocínio da cooperativa e confundi aqui com o sindicato. O sindicato, o fornecimento dele é imune, né? A saída do sindicato, dos trabalhadores, ele é imune ao IBS e CBS. Então, como o fornecimento dele é imune, o associado, o adquirente, o contratante do serviço do sindicato, ele não vai tomar crédito de IBS e CBS. Em cima da contratação do sindicato, ele não vai tomar. Por quê? Porque o sindicato ele já dá a saída imune. Ou seja, ele não paga o IBS e CBS. Se não paga, não tem como o contratante tomar crédito de IBS e CBS. Certo. Alguém quer fazer pergunta? E detalhe, viu, presidente? Só um detalhe. Lembrando que vamos pensar nos associados do sindicato que sejam pessoa física. Pelo fato de eles desenvolver atividade econômica, ainda ser uma profissão regulamentada, eles serão contribuinte do regime regular de IBS e CBS, mesmo sendo registrado no CPF, trabalhando como CPF. Então, como ele desenvolve atividade de contabilidade e, além de desenvolver uma atividade econômica, é uma profissão regulamentada, como pessoa física, ele será contribuinte do regime regular de IBS e CBS. Só que, pelo fato do sindicato ser imune, o fornecimento do serviço do sindicato para o associado pessoa física, mesmo que ele seja contribuinte do regime regular do IBS, da contratação do sindicato, ele não toma crédito. Ele vai poder tomar crédito da água, da luz, da internet, Mas significa dizer o seguinte: ele contratou o nosso programa. O sindicato é imune. Ele não vai receber esse crédito desse pagamento do nosso programa, né? O pagamento do sindicato, ele não vai, nem o pagamento total do sindicato, ele não vai poder tomar crédito, porque essa saída ela é imune. Alguém quer perguntar? Verão, Quem é que levantou a mão? Quem é que quer falar? eu. Fala. Leandro, acho que você já comentou sobre isso aqui, é aquela questão dos advogados com relação ao PIS/COFINS, né? Por exemplo, eu sou um advogado, uma sociedade de advogados, contrato um serviço e faço uma parceria com outro escritório, por exemplo.
se o serviço foi 100 mil, 50% para cada um, eu só pago a minha parte, não é isso? Eu Exatamente, excluo da base de cálculo a parte que vai ser repassada para o parceiro, exatamente. né? Agora, isso aí é a nível de fiscalização, mais ou menos como é que vai funcionar. O documento fiscal, com as observações nas notas fiscais, vai demonstrar isso, né? E os contratos também, né? Como? Os contratos É, associados à emissão da nota fiscal vão demonstrar isso. Só a única receita que vai ficar para a sociedade de advogado tributário. Leandro, é, é, o- nesse caso que o Fala, Fábio está Helena. falando, então, por exemplo, eu fiz lá esse contrato, essa parceria, e aí vamos supor que esse trabalho que a gente pegou lá totalizou 100 mil reais. Eu, Lorena, advogada, só vou pegar 50 mil, eu vou emitir uma nota somente minha, desses 50 mil, para que seja classificado como, e também já demonstrado ou não? Essa parceria vai emitir uma nota total e nessa nota que a gente vai dizer que 50 é da Lorena e 50 é do Leandro? Exatamente. Só que veja bem, essa nota tem que casar, isso tem que estar descrito em contrato, né? Sim. Ok. Então, Então será uma nota só. a nota tem que conversar com o contrato, que tem que conversar com o extrato do depósito bancário. Alguém quer fazer pergunta ao nosso colega? É mais ou menos igual a agência de turismo, né? A agência de turismo ela só vai pagar o que é dela. Ela passa para o hotel, ela passa uma parte para o hotel, ela passa uma parte para a empresa ali de ônibus ali que foi buscar os hóspedes, né? Então ela vai distribuindo e isso ela discrimina na nota fiscal. Vanildo, fala. Boa noite a todos. Leandro, Sumiu? me tira. Oi, tá ouvindo? Tô sim, boa Não, noite. sumiu, cara. Muito trabalho. Tem que estudar. Me tira uma dúvida. Se você já fez um caso prático aí, tipo assim, pegar um exemplo aqui para dizer que é casa de ferreiro, espeto de pau, né? Um escritório Sim, de contabilidade, tu já fez um cálculo simulando, assim, no Simples Nacional, no lucro presumido e como seria na reforma tributária, considerando que ainda não tem a alíquota de fato, mas assim, considerando as suposições aí que o povo fica falando, né, que vai ter uma trava, não sei o quê, quanto, afinal de contas, que eu já sei que vai aumentar. A única certeza que eu tenho é que vai aumentar o imposto. Já fez mais ou menos essas simulações, que no caso aqui a gente usa a Econet, lá tem tipo um exemplo. De sim. 200 e tantos mil um faturamento, a pessoa pagava 20 e poucos mil no presumido. Vai passar a pagar 40 e tantos mil, quase 50, mesmo apropriando crédito das principais coisas que é usada no escritório de contabilidade. Então, ou seja, o negócio mais que dobra de imposto por mês. Você tem mais ou menos uns cálculos, uns exemplos aí, uma simulação, para gente mesmo, para o próprio escritório de contabilidade, né? Para não dizer que é casa de ferreiro e espeto de pau. Boa, vem bem a calhar seu questionamento, viu, Vanildo? Muito bom mesmo, né? Até para a gente esclarecer essas questões. Olha, primeira coisa, antes da gente pensar em tributação, nesse cenário que você descreveu, antes da gente pensar em tributação, a gente tem que saber qual que é a posição da assessoria contábil na cadeia. Então, primeira coisa, nós sabemos que, acho que 90%, né, a maioria esmagadora aí atende pessoa jurídica, né? Então, o primeiro ponto é esse. Leandro, por que fazer esse levantamento? Já começar a fazer essa triagem da contratação em 90% ser de PJ? Porque, veja bem, em algum momento, a assessoria contábil ela vai atender alguma empresa que ou esteja no Simples Nacional, mas que manifestou a opção por recolher IBS e CBS no regime regular, ou ela vai atender o presumido, ou ela vai atender o lucro real. O que acontece nesses três regimes tributários que estão no sistema regular de IBS e CBS? Eles vão precisar de crédito a todo custo. Se essas empresas elas forem B2B, ou seja, business to business, elas estão no meio da cadeia. Então, elas vão precisar de crédito
elas vão precisar otimizar o banco de crédito delas para quê? Para bater no déficit. Então, primeira coisa, eu tenho que saber a minha posição na cadeia. E como assessorias contábeis atendem, na maioria esmagadora, 90% da receita dela é de PJ, é de CNPJ, então, esses contratantes, eles vão querer tomar crédito sobre o valor do honorário pago. E aí vem um outro detalhe. E isso também, além de ser uma condição de mercado. Então, o que eu tenho que pensar? Esses contratantes, eles não vão querer tomar crédito dos tributos novos na faixa do Simples Nacional, que é irrisório. Por exemplo, vamos supor, a assessoria contábil ali está na segunda faixa, na terceira faixa do Simples Nacional. Então, ela não vai querer tomar crédito de IBS e CBS, por exemplo, vamos botar aqui, vou chutar aqui, de 3%. Ela não vai querer. Quando se está se cogitando aqui, apesar de ter uma trava de 26,5%, mas eu te garanto que não fica mais 26,5%, porque isso foi antes da carne ser alíquota zero, antes de arroz ser alíquota zero, de feijão ser alíquota zero, de plano de saúde, que anteriormente não ia poder tomar crédito, agora pode tomar crédito, desde que seja decorrente de acordo ou convenção coletiva. Então, houveram vários lobbies de segmentos econômicos que alguém vai ter que pagar a conta. Então, agora 26,5% não fica. Então, na nossa avaliação, até que em alguns documentos do governo está sendo publicado aí a alíquota de 27%. Mas nossa avaliação, eu entendo aí que é de 28% para frente. Tá? 28, 28,6%. Então, veja bem, se eu posso tomar um crédito cheio de 28% sobre o valor do honorário que eu pago para assessoria contábil, eu não vou querer me creditar daquela alíquota irrisória que fica lá nas faixas do Simples. Ela vai começar por aí. Então, é uma questão que até de mercado. Aí vai ser a hora que o contratante ele vai exigir que, se você, assessoria que estiver no Simples Nacional, tiver com IBS e CBS por dentro, ele vai te pedir o crédito não na faixa do Simples, mas no integral, que é de uma alíquota de 28%. Aí vai ser a hora que você vai ter que fazer conta. Agora, é lógico que quando a gente fala dos tributos novos, ele só tem dois regimes tributários. Ou é o regular, ou eu estou no regular, ou eu estou no Simples Nacional. Né? Então, veja bem. Se eu for para o lucro presumido, eu tenho que cogitar a folha de pagamento. Se eu cogitar para o lucro presumido, eu tenho que considerar lá os 20% do INSS patronal, RAT mais terceiro. Isso aí pode chegar em média a 26,8%. O teto é até 28,8%, mas em média fica 26,8% o valor da folha. Se eu for para o lucro real, eu tenho que considerar qual que é a minha margem de lucro da minha assessoria contábil. Isso aí é casuístico, não tem uma regra. Né? Cada assessoria ali tem seu fluxo de caixa, tem sua política de cobrança de honorário. Mas a gente já sabe que o lucro real é para margem de lucro pequena, né? Para você poder incidir o lucro ali nos 15%. Então, e outra coisa, algumas despesas a gente sabe que não é dedutível. Então, qual que é o maior insumo do escritório de contabilidade, por exemplo? É a folha de pagamento. Só que a folha eu não posso deduzir no lucro real. Eu já não posso deduzir. Certo? Aí, pensando no lucro presumido. No lucro presumido, PIS e COFINS é extinto em janeiro de 2027. Acaba os 3,65, que é o atrativo do lucro presumido, que é 0,65 de PIS e 3% de COFINS, e eu vou para não cumulatividade, que vai ser um problema para as empresas do lucro presumido que não estão acostumadas com essa sistemática, que é a sistemática de confrontar crédito com débito. Eles vão ter que começar a armazenar as notas fiscais dele de aquisição. Aí, o que vai sobrar para o lucro presumido? Eu vou ter a folha de pagamento, que eu tenho que analisar, e vou ter que analisar imposto de renda e contribuição social. Porque PIS e COFINS eu não tenho mais, então, aquele planejamento tributário que eu fiz com base no PIS e COFINS, ele não vai valer mais. Então, para as empresas contábeis que atenderem, principalmente empresas que não atendem o consumidor final, ou seja, que não é B2C, talvez compensará ficar com os tributos novos por dentro simples e não migrar para o presumido real.
E por que eu estou te falando talvez? Porque aí vai depender da realidade, do planejamento, do fluxo de caixa de quem? Do teu cliente. Porque, não sei se você já observou, está sendo divulgado muita questão assim, a empresa atendeu um consumidor final, ela despreza crédito. Não, calma. Eu só vou desprezar a possibilidade de recolher os tributos, por exemplo, fora do DAS ou fora do Simples, depois que eu fizer o comparativo, depois que eu fizer o planejamento. Então, eu tenho que considerar todos os créditos possíveis antes de bater ou de cravar o martelo. Então, vou te dar um exemplo. Uma pizzaria. Não é porque pizzaria atende só ao consumidor final que eu já vou desprezar a possibilidade de crédito. Porque, veja bem, se a gente for pensar no Simples, se eu recolher o IBS e o CBS por fora do DAS, eu não mexi com folha. Minha folha de pagamento vai ficar do jeitinho que ela está. Então, eu não tenho esse ônus. Mas se eu pular para o presumido para o real, já tenho. E no real, eu tenho que analisar as despesas dedutíveis. E o presumido, eu já não tenho mais PIS e COFINS. Eu vou para não cumulatividade do mesmo jeito. Então, o que acontece? Eu tenho que analisar se eu atendo, por exemplo, pizzaria, bar e restaurante, que a gente sabe que são segmentos econômicos que 90% da clientela é o consumidor final. Eu vou ter que analisar se o crédito me faz levar vantagem na composição do meu preço. Porque, por exemplo, eu vou produzir uma pizza, eu tenho ingrediente. Eu lá no bar e restaurante, eu forneço refeição, eu vou ter que ter ingrediente para isso. Né? Então, eu vou lá no Ceasa, compro cenoura. Né? Qual que é o crédito que eu vou tomar em cima da cenoura? Vai fazer eu ter um preço para concorrer em pé de igualdade com o meu concorrente, com o bar e restaurante do lado? Então, assim, com a reforma tributária é muito casuístico. É segmento econômico por segmento econômico e a realidade do fluxo de caixa de cada um. Então, assim, no caso da assessoria contábil, você vai ter que analisar os vencimentos, o vencimento do seu honorário. Para você vai ter que casar o vencimento do honorário com o vencimento do tributo. Qual que vai chegar primeiro? Se você vai receber primeiro antes de pagar, porque vai fazer diferença. Vai fazer diferença isso. Então, assim, em regra, assim, não dá para cravar, porque você tem que analisar a realidade financeira de cada um, de fluxo de caixa, e analisar a posição do teu cliente na cadeia. Mas o que eu posso te falar é o seguinte, tem uma grande possibilidade das assessorias contábeis recolher o IBS ou o CBS por fora do DAS. Principalmente para clientes do lucro presumido, lucro real, isso aí já vai ser uma exigência, isso aí já vai ser certo. Do Simples Nacional, se for um cliente que já está com os tributos novos por fora do DAS, ou seja, por fora do regime simplificado, ele vai te pedir crédito sobre o teu honorário. Aí, se você ainda tiver com os tributos por dentro, dependendo da época do ano, você vai ter que manifestar a opção, você vai ter que, para recolher o BSBS por fora, para fornecer crédito para ele. Se ele não fizer conta lá, vamos supor que é um empresário que não está sendo assessorado, está totalmente por fora do que vem pela frente. Aí você vai até conseguir tocar ele por algum tempo, você vai ficar com o Simples Nacional, não vai fornecer crédito, ele vai ficar na mesma sistemática de hoje, até cair a ficha para ele, até ver que ele está perdendo crédito, dependendo do valor do teu honorário. Então, assim, vai depender de cada segmento econômico, de cada realidade de fluxo de caixa, de clientes que têm política de recebimento a prazo, clientes que têm política de recebimento só à vista, né? Outra coisa, inadimplência. A inadimplência também vai entrar nesse cálculo, vai ter que ser uma variável, porque dependendo da inadimplência, dependendo da situação, você já forneceu o crédito para o contratante, ainda nem recebeu o pagamento dele. E dependendo da situação, o débito já chegou primeiro para você pagar os novos tributos. Você paga o débito e ainda não recebeu nem a primeira parcela. É lógico que isso o parcelamento aqui para assessoria contábil não é a realidade do segmento, né? Dos prestadores de serviço não é a realidade. Mas eu posso te falar que as assessorias contábeis que estão no Simples Nacional, que atendem PJ, tem uma grande possibilidade, uma grande tendência de sacar os novos tributos do DAS. Vai ter que recolher por fora.
a migração para o lucro presumido e para o lucro real, de plano de início, não é o melhor movimento. Mas, assim, como eu estou te falando, vai depender do fluxo de caixa de cada empresa, do valor do honorário de cada empresa, da realidade do cliente, de cada cliente daquela assessoria, do inadimplemento dela, né, do percentual de inadimplemento. Então, assim, você vai ter que considerar variáveis, né? E também o banco de crédito seu. Qual que é o valor do crédito que você pode alcançar, os créditos possíveis. Só uma complementação no que diz respeito a começar o nosso terreiro aqui, né? Profissão contábil. Honorários. Nossos honorários hoje nós cobramos porque nós tomamos noção dos nossos custos e incluímos nesse honorário, embutimos os tributos. Por exemplo, minha margem de lucro eu estipulei, meu custo com o pessoal, com tudo, dá R$1.000, né? Com lucro, tudo, R$1.000. Mas aí eu tenho R$200 de tributo. Então, o meu honorário é R$1.200. Com a reforma tributária, com a permuta dos tributos aí, BS, CBS, eu vou ter que dar reprecificar. Esqueci a palavra desidratada, né? Uma desidratação e tirar esses 200 do tributo. Vou tirar os 200 do tributo e vou colocar os 300 do novo tributo. Ou seja, eu vou chegar para o cliente e falar assim, olha, a partir de amanhã, meu honorário que era 1.200 vai para 1.300, né? Aí já vem a questão, ou seja, você já sabe que o cliente, para você aumentar pouquinho, ele já pula 2 quarteirão. Mas você vai ter que ser obrigado, ou então vai ter que reduzir a sua receita para manter o cliente com 1.200. Porque aí você vai, eu vou perder 100. Ou eu conscientizo ele que meu honorário de 1.200 vai passar para 1.300 por causa do imposto, ou então eu baixo o meu ganho de 1.000 para 900 para ficar com os 300, 1.200. Então vai ser um conflito aí, nessa permuta aí, só de sair já vai ser um choque muito grande. Tem que se preparar e já vendo a sua carteira, vendo essa possível redução e correndo atrás, porque na hora do pega para capar, o cliente não vai entender que você está aumentando de 1.200 para 1.300 por causa do imposto, não. E tem um Isso detalhe aí já muito, vai ser um choque. tem um detalhe muito importante aí. Primeiro ponto que eu vejo de tudo é o seguinte: o profissional ele vai ter que ter a habilidade necessária para orientar o cliente dele sobre a nova sistemática do sistema tributário. Por quê? O contratante ele pode olhar só o total da nota. Ele pode querer olhar lá só o total da nota, ele vai dizer o seguinte: pô, mas você aumentou o honorário e nem me avisou. Aí o que acontece? O profissional ele tem que entender a essência da reforma tributária para ele ter habilidade para explicar para ele. Falou, olha, não, meu amigo, aqui é o seguinte: o cálculo, a mecânica do sistema tributário brasileiro ela foi alterada. Então, veja bem, o meu preço é esse aqui. O meu preço do meu honorário é esse aqui. Os tributos, agora, sobre o consumo, eles são calculados por fora. Então, meu preço somado aos tributos calculados por fora é o total da nota. Mas para o meu caixa só vai subir esse valor aqui, que é o valor do honorário. Esse valor dos tributos aqui não vem para o meu caixa. Inclusive, se você me pagar via Pix, via TED ou via boleto de bancário com chave eletrônica, esse dinheiro nem para minha conta não vem mais. Ele vai subir direto para os cofres da União, o cofre da Receita Federal e do Comitê Gestor do IBS. Só que aí o professor, esse é um ponto, é ter habilidade. Vai cair fluxo de caixa, né? Esse é o primeiro ponto, você ter habilidade para explicar. Agora, o outro ponto 2, se você não reprecificar o valor do honorário, você vai estar trabalhando um prejuízo e nem vai saber. Por quê? Porque com a mudança do cálculo dos tributos, como ele é calculado por fora, se eu não reprecificar, quando chegar já o CBS, por exemplo, já em 2027 agora, que o PIS e COFINS sai, vamos supor, esse valor de honorário que é 1.000, eu não vou receber 1.000 mais. Então, de um jeito ou de outro, eu vou ter que reprecificar esses 1.000, vou ter que aumentar o 1.000, talvez para mim chegar no líquido dos 1.000 que eu já cobrava hoje em 2025.
Se eu não fizer essa reprecificação, eu vou estar trabalhando no prejuízo e nem estou sabendo. Então, o que Leandro, acontece? o Vanildo tem uma pergunta aí. Tá com a mão levantada? Então, assim, tem essas Fala, duas Lorena. questões. Tem que ter habilidade para explicar para o contratante, para o seu cliente, porque quando ele bater o olho na nota, ele vai olhar só o total da nota, isso é perigoso. Se eu não tiver habilidade para explicar, porque ele vai dizer que você aumentou o honorário e avisou ele. E dependendo das... Por que é interessante você saber como é que funciona do outro lado, a realidade dele? Você tem que saber de qual é o salteado. Porque quando você sabe a realidade dele, você pode reprecificar, aumentar o valor do honorário, e ainda falar para ele o seguinte: olha, no final das contas, como você vai tomar crédito sobre o meu honorário, sobre o meu serviço, o teu custo de aquisição com o meu serviço vai ser menor do que o que você pagava lá em 2025. Só que aí que vem um detalhe: para mim saber explicar isso, eu tenho que entender a essência da reforma tributária. Se eu não entender, pode até criar uma situação de desgaste e evidenciar ali que você aumentou o honorário e nem fez comunicações, não alterou o contrato, não fez nada para o cliente. Então, a reprecificação, Fábio, talvez, é para você ficar nos mesmos R$ 1.000 que você cobrava em 2025. Não é para sobrar mais dinheiro de caixa, não. É só para ficar os R$ 1.000 que você já cobrava em 2025. E por quê? Porque o tributo vai ser calculado por fora. Agora, para você entender essa sistemática na prática, com números, para você saber o que falar com o cliente, como orientar com clareza, aí você tem que se preparar, você tem que se capacitar para você poder orientar o seu cliente. Por isso que eu disse, deixar para a última hora, arriscado até então perder o cliente. Por favor, o Vanildo, levantou a mão. Por favor, pessoal, olha, se quiser falar, levanta a mão, certo? Coloca a mãozinha aí, pronto. Fala, Vanildo. Leandro, eu acho que assim, o segredo para os contadores é, antes de passar a renegociar o dele, é explicar para o cliente como é que ele vai fazer o novo preço dos produtos dele ou da prestação de serviço, porque ele vai entender que esse negócio vai ter o serviço dele ou os produtos e mais um imposto. Não que entrar isso na cabeça dele e você for passar o seu, dizer para ele, olha, você entendeu, né? Agora como é que tu cobra dos teus clientes? Então agora eu vou te explicar o meu honorário aqui, ó. Tu viu por que aumentou? Ou seja, não adianta tu dar a paulada primeiro, para depois explicar como é que ele vai fazer o preço dele. Explica para ele como é que ele vai cobrar dos clientes dele o serviço ou as mercadorias que ele for vender, para depois tu for falar, vai falar do teu honorário, né? Pelo menos eu vou seguir mais ou menos esse caminho aí. Primeiro, explicar para ele, para depois que ele entender, aí sim nós vamos falar do meu honorário. Sim, e o mais grave, pessoal. e o mais grave, Olha, antes de você responder, Leandro, o Vanildo falou que vai aumentar os impostos. Você fala que vai aumentar os impostos. Então, como é que você vai chegar no seu cliente? Ó, vai aumentar o imposto e eu vou aumentar o meu honorário. Olha que coisa esquisita. Severaldo, pode falar? Pode. Por exemplo, se eu cobro R$ 1.000 de honorário hoje do cliente, como vai calcular por fora? Então, a base de cálculo vai ser os 1.000, sobre esses 1.000 vai ter o IBS e o CBS. Então, ou seja, o que o cliente vai pagar vai ser os R$ 1.000, mais o tributo que está somado ao meu serviço. Então, por isso que vai aumentar. Sim, mas aí você pega, ó, você vai aumentar os seus honorários para você receber o que você recebia antes, né? Aí a gente fica pregando, ó, a reforma tributária vai aumentar os impostos. E, e eu vou aumentar o meu também para compensar o meu, que eu vou dar o crédito para vocês, certo? Sabe que eu quero para atender isso? Nunca. Não, mas assim, não é que vai aumentar o imposto. Primeiro, a pessoa tem que fazer cálculos. Sem cálculos, é só palavras ao vento. Tem que fazer conta. Cada um tem que fazer as contas da sua realidade. O que ele pode se creditar ou não. O que tem que ele vai regime regular, o que ele vai estar nos regimes diferenciados com redução de alíquota, o que é imune. Então, cada um tem que fazer conta, sem fazer cálculos. Pegar assim. Todo mundo é assim. Vanildo, Não tem como. Vanildo, você na sua fala, você falou assim, ó, só tem uma coisa, vai aumentar os tributos. Você falou aqui agora mesmo. Não, certo? por exemplo, na minha realidade, no escritório de contabilidade, pode ter certeza, assim, a não ser que você só vai trabalhar com Simples Nacional
e esses clientes seus tá tudo fora do regime, não vai, nenhum vai fazer opção por recolher IBS e CBS por fora, vai estar tudo dentro do Simples, ou então você vai ter cliente só que trabalha com consumidor final, que não se acredita, que não precisa de crédito, ou seja, ele só vende para consumidor final. Aí, ou seja, vai depender muito da sua carteira de cliente, igual o Leandro falou, e fazer contas, depende muito, assim, não tem serve para mim, não serve para o Fábio, pode ser, porque depende da carteira de cliente deles. É planejamento. Lorena, fala. É exatamente isso que o Vanildo falou, que é uma questão que a gente tem que entender. Primeira coisa, a gente fazer a análise de segmento por segmento, para entender primeiro a dor do cliente, para depois dessa análise a gente fazer saber do nosso negócio. Por exemplo, meu segmento é só Simples Nacional, ok. Não, meu segmento é só lucro presumido, já muda a história. E automaticamente eu vou ter que primeiro incutir que já existe a reforma. É fato, todo mundo sabe que vai ter aumento de tributo, isso é indiscutível, e a gente provar isso primeiro para o cliente, lá na dor dele, e depois trazer para a nossa realidade, mostrar, ó, você ainda vai se apropriar do meu crédito, porque eu vou, para te atender, eu também vou ter que mexer no meu regime tributário, que agora eu vou ser simples e vou ter também o regular. Então, primeira coisa é exatamente isso que o Vanildo falou, é a gente ter a inteligência emocional de mostrar a dor dele e trazer isso para nós depois e falar, ó, com isso, automaticamente para te atender, eu preciso também aumentar o meu honorário. Por quê? Porque os tributos que você vai se creditar, eles vão ser passados por mim também, né? E detalhe, viu, Lorena? O que acontece hoje, viu, Vanil? Vamos, assim, vamos generalizar aqui, mas o que acontece hoje? Hoje, às vezes, a empresa ela nem sabe que o preço do produto ou o profissional, o prestador de serviço, ele nem sabe que PIS, COFINS e ISS está embutido no preço e ele tributa de novo. Ele nem sabe que ele paga tributo sobre tributo. Ele pega um valor aleatório que é cobrado do mercado, que às vezes ele liga por telefone, pergunta para o outro quanto que está cobrando, igual liga assim, quanto é que você está cobrando para fazer uma alteração contratual, né? Ele nem sabe que dentro do preço de serviço tem PIS, tem COFINS, tem ISS. E o que acontece? Na reforma tributária, você vai ter que desembutir do preço do honorário, você vai ter que descontaminar, você vai ter que tirar PIS, COFINS e ISS da base. Quando você tirar PIS, COFINS e ICMS, a base ela diminui. Mas, cuidado, não pense que porque a base vai diminuir, quando você aplicar o que nós estamos avaliando de alíquota aqui, 28%, que a carga vai diminuir. Pelo contrário. Pelo contrário. Agora, veja bem, entrando um pouquinho com mais profundidade, as coisas não são tão fáceis assim. Por exemplo, vou só te dar uma ideia. Quando eu falo excluir PIS, COFINS e ISS da base de cálculo ou de um bem ou de um serviço, não é simples assim. Não é eu pegar a alíquota que representa sobre aquele valor de... Não. Eu tenho que pegar cada tributo, saber o que compõe a base de cálculo, ou seja, vou te dar um exemplo aqui. O PIS e COFINS vai ser extinto em janeiro de 2027. Então, por exemplo, o que não compõe, quem não compõe a base de quem, o ICMS não compõe a base de PIS e de COFINS. Ele não compõe. Beleza. Mas o ICMS, a base de cálculo do ICMS, ela é composta por PIS e COFINS. Então, aí tá bom. Leandro, mas PIS e COFINS vai ser extinto em janeiro de 2027. Beleza. Aí, agora, olha só, raciocina comigo. Se o PIS e o COFINS compõem a base de cálculo do ICMS, mas o PIS e o COFINS vai ser extinto em janeiro de 2027, tem um projeto de lei, porque não está claro, não está expresso lá na emenda constitucional 132/2023, que o IBS e o CBS não compõem a base de cálculo do ICMS. Aí tem um projeto de lei correndo, sendo analisado, para que o IBS e o CBS não componham a base de cálculo do ICMS. Só que pensa comigo, eu não vejo possibilidade desse projeto ser aprovado, porque veja bem, se o PIS e o COFINS compõem a base de cálculo do ICMS, mas ele vai ser extinto, a arrecadação do Estado vai diminuir. Se a arrecadação do Estado vai diminuir, qual que é a probabilidade desse projeto de lei passar?
Porque o IBS-CBS, ele compondo a base de cálculo do ICMS, ele é que tenta equilibrar a balança. Então, aí você vem, chega no valor você chega no valor do ICMS, por exemplo, se a empresa for mercantil. Aí depois você vai para se for prestador de serviço, você vai para o ISS, certo? Então, o que acontece? Lembrando que ICMS e ISS, você vai ter eles até 2032, junto com os novos tributos. Então, quando você for apurar essas bases, você não vai partir só do valor ali do principal, do valor do preço do serviço ou do preço do bem, não. Você vai ter que pegar o total da base de cálculo de cada tributo para você retirar daquele valor. Então, se o valor é 1.000, eu vou ter que tirar PIS, eu sou mercantil, vou tirar PIS, COFINS e ICMS. Só que antes de eu tirar, eu não vou pegar as alíquotas e multiplicar pelo preço. Não é assim, não. Eu vou chegar na base de cálculo do PIS, na do COFINS, na do ICMS. Cheguei no total dos 3, aí é que eu vou bater na base. Eu não vou pegar a alíquota e multiplicar por dentro da base. E aí vem aquela questão que eu chamo a atenção. Tem que fazer o primeiro cálculo na mão. Porque você não pode deixar só na conta do software. E outra coisa. Leandro, eu não vou fazer nada, eu não vou descontaminar, não vou tirar PIS, COFINS, ICMS do honorário, não vou tirar PIS, COFINS ou ICMS do bem lá do meu cliente. Eu vou vou aplicar 28% em cima da base que tem hoje. Aí você vai onerar o teu cliente. Mais do que já vai ser onerado. Aí você vai onerar ele. Se você ficar com a base que está hoje. Então, agora é lógico. Tanto você como a Lorena falou. E é como eu falei. Por que eu tenho que saber como é que funciona no cliente? Porque quando eu souber como que funciona a reforma, como é que vai funcionar a sistemática da reforma tributária no meu cliente, aí eu vou ter habilidade para demonstrar para ele que, assim, eu reprecifiquei meu honorário, mas eu estou te fornecendo um crédito, e aí eu já estou partindo do princípio, vamos supor que você manifestou a opção para ficar com o BS por fora, porque ele está te pedindo um crédito integral. Aí você já tem habilidade, você já conhece a reforma tributária, na essência, né? Você não conheceu por ferramenta, por matéria de um terceiro que publicou aí na internet, não. Você se capacitou, você entende a essência. Você não é dependente de ferramenta, de revista, de nada. Você entendeu como é que funciona. Aí você vai dizer o seguinte, olha, o meu honorário, o preço do meu serviço aumentou, mas como você vai se apropriar de crédito, o teu custo com o meu serviço de contabilidade vai ficar menor do que você pagava em 2025. Aí você vai mostrar isso para ele como? Em planilhado, que é na linguagem do empresário. Você vai mostrar isso numa planilha para ele que ele vai entender. Olha aqui, quando você pagar 2025, é X. Eu aumentei o preço do meu honorário, só que agora eu te forneço o crédito. Você tomou o crédito, é o teu custo comigo. O teu crédito, ele vai na tua apuração. O teu crédito, em cima do meu honorário, vai na tua apuração. Olha quanto que fica o teu custo comigo, com o meu honorário. Só que você demonstrar isso, você tem que entender. E aí aquela tecla que eu bato muito aqui. Se você... Ferramenta, tabela automática, só o software, ele não vai salvar o profissional na reforma tributária. Ou ele entende o que ele está fazendo, porque o trabalhar no automático, só parametrizando o sistema, não vai resolver. Não vai solucionar a questão. Por quê? Programa não revisita contrato. Ele não vai lá dizer, por exemplo, empresa que trabalha a prazo, que trabalha tipo Casas Bahia aí. O programa não vai fazer esse serviço para você. Vai ter que colocar um aditivo aí, porque você forneceu, o débito vai chegar primeiro do que o pagamento do cliente no teu caixa. Então, o programa não vai fazer isso. Então, não adianta, eu vou parametrizar, não vai funcionar assim. Como é que você sabe que o programa está expurgando, está descontaminando todos esses tributos da base de cálculo? Não adianta. Essas ferramentas automáticas de revista, elas jamais vão alcançar a realidade do cliente. Elas jamais vão alcançar, não vai conseguir alcançar. Porque você tem que pegar toda uma cadeia, você tem que pegar toda a base de cálculo, considerar todas as situações. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Frete entra na base de cálculo, o frete ali contratado ali pelo remetente, que é custo do remetente, entra na base de cálculo dele, para tributar os novos tributos. Só que, olha só, você não vai colocar o frete na base de cálculo do IBS-CBS no valor que você pagou para a transportadora. Leandro, como assim? Ora, a transportadora não paga ICMS, PIS e COFINS também?
Então, esse valor que eu paguei para o transportador do frete, eu vou ter que descontaminar ele, tirar o PIS, tirar o COFINS, tirar o ICMS. Aí, esse valor Peraí, é que eu vou somar na minha base de cálculo. Então, Vanildo, aí deixa que eu, mora o perigo. Eu estou vendo assim, deixa o aí que Vanildo mora fazer o a perigo. pergunta, Vanildo. Só um momentinho, presidente, só para finalizar. Tem muitos profissionais, Vanildo, que estão com aquela mentalidade do passado. Eles estão pensando o seguinte: eu vou parametrizar o programa vai fazer, eu vou pegar uma tabelinha pronta ali do Excel, talvez essa tabelinha faça para mim, e aí eu vou empurrando com a barriga e vou tocando para o cliente. Só que com a reforma tributária não adianta, não vai funcionar assim. Tá bom. Vanildo, Bom, seu Everaldo, Leandro, o que eu queria falar, na verdade, por exemplo, para quem não quer estudar reforma tributária, não tem dinheiro para pagar curso, ou não tem, acha caro essas coisas, por exemplo, se pesquisar aí no Google, reforma tributária TOTVS, ou seja, da empresa TOTVS, tem um portal que, assim, com resumo da reforma tributária bem explicado, passo a passo. Por exemplo, local, explica lá o que é local da operação, onde é que vai ser devido, o IBS, a CBS, tem uns bonequinhos lá explicando, tem exemplo, então, assim, muito didático, muito bom, tem muita coisa lá sobre a reforma tributária no portal da TOTVS, e é de graça, tu pode acessar lá, tu não precisa usar o sistema da TOTVS, ou seja, lá tá uma explicação, assim, eu gostei muito sobre a reforma tributária, assim, se você não tem uma consultoria, sua consultoria eu tô achando fraca, dá uma lida lá no portal da TOTVS sobre reforma tributária, que lá tem um monte de tópico explicando ela passo a passo, ponto a ponto, dizendo o artigo da lei, explicando, assim, bem detalhadinho, quase desenhando para você como é que vai ser as coisas. eu faço a pergunta, certo, para o Leandro e para o Vanildo. Quando eles falaram que o contabilista ele tem que estudar a reforma tributária, concordo plenamente, tem que estudar muito, certo? Agora, quanto ao aumento de honorário, olha bem, eu vou aumentar R$ 100 do honorário, vamos supor, vou. Aí o que acontece? Será que o contribuinte não sabe fazer conta também? Não. Você vai aumentar R$ 100 e eu vou aproveitar 100, vai ficar o quê? Uma coisa pela outra. Então, esse intuito de querer colocar na cabeça do empresário, porque o empresário, ele não é povo também, não. Ele não vai querer aumentar o honorário de jeito nenhum. Aí eu vou aumentar o honorário, mas eu aumento de lá, eu aumento o honorário aqui, mas eu vou receber seu crédito e eu vou pagar do mesmo jeito, certo? Uma coisa matou a outra, certo? Isso aí é a mesma coisa daquele caso de educação lá, uma propaganda de educação. Eu pago de um lado e fica a mesma coisa do outro lado, certo? A situação é essa. Ou você não fizer conta para verificar isso. Eu paguei a mais e eu vou pagar a mais o outro lá. Uma coisa matou a outra, fica o mesmo tamanho. Não vem com... Fala, Venildo. Seu Everaldo, é outro parto, viu? É Fala. conversar com o cliente. Às vezes tu vê uma pessoa ali, tem uma empresa, tem cliente, às vezes tu fala assim, quando eu digo empresário, eu fico até encoçando minha língua chamar uma pessoa de empresário, assim, porque poucas pessoas realmente têm conhecimento do negócio dele, assim, estudar essas coisas. Tu vai conversar de parte de tributária com a pessoa, tem conhecimento básico nessas coisas, sabe? Não sabe nada disso, na verdade, a legislação. Eu falo assim, não, isso aí tu vê com fulano, tu vai ver com fulano, fulano não entende de nada. Então, assim, é até difícil a gente ter esse tipo de conversa com o empresário. No fundo, no fundo, no fundo, eles se interessam mais quando tu chega no negócio assim, ó, tu vai pagar menos imposto, tu não vai diminuir teu imposto. Rapaz, chega os olhos brilham. Fora esse tipo de conversa, qualquer outro assunto tu vai ter com o empresário, às vezes a gente pensa que tá falando grego, um cara chato, fala demais. E outra coisa, como resumir para uma pessoa uma mudança de legislação desse tamanho e a pessoa às vezes não ter Coisa mais difícil que tem. a quarta série e é empresária, aí tem uma empresa, fatura milhões, às vezes não tem estudo nenhum, não tem conhecimento nenhum disso. Paga as pessoas para fazer as coisas para ele, mas ele mesmo não tem. Às vezes é até complicado de você conversar isso É, com o dito empresário. ixi, mas ó, ele só vai pensar uma coisa: vai aumentar o honorário. Aumentar o honorário é um absurdo, né? Agora, ele não vai. Eu aumentei o honorário para você compensar a minha nota fiscal que está para o IBS, não sei o que parece. Então, uma coisa fica. Uma coisa mata a outra, gente. Não tem isso, não.
Não, Geraldo, não É, funciona vamos assim. pensar bem, vamos pensar mais, certo? Porque eu acho que não é desse jeito, não, certo? Hoje mesmo está discutindo no caso, certo? No caso desses consignados. É um caso seríssimo esse negócio de consignado. É uma barbaridade. O cara toma dinheiro emprestado lá e depois para a gente se virar para. E eu não posso. E aí, ó, esse consignado, ele vai entrar como se fosse um INSS, não vai, não, eu não vou pagar, eu vou pagar a guia, mas ela não pode FGTS. ser no CNPJ, no CPF. Eu vou pagar a guia, mas não vai ser guia, certo? Não é guia de FGTS. Pronto. Fala, Vanildo. Seu Geraldo, o conselho de classe deveria se juntar com esses outros conselhos aí, que existe um tal de um conselho do conselho, que eu já vi, que eles chamam de conselhão, e incluir na grade curricular a educação financeira para o povo, pelo amor de Deus, brasileiro, de educação financeira. Por que não tem educação financeira na escola? Ensinar a pessoa a poupar dinheiro desde pequeno, ser ensinado na escola, realmente, ensinar o brasileiro. Acho que esses políticos vagabundos não querem dar educação de verdade para o povo, né? Porque senão ia chutar um monte deles. E esse negócio do empréstimo, tem um caso aqui, por exemplo, chegou um aqui que a funcionária fez empréstimo em 50 parcelas de quase R$ 300. Maria. E, rapaz do céu, a pessoa vai passar quase 5 anos pagando um negócio do empréstimo na folha de pagamento. Hein, Vanildo? O financiamento de um veículo, quase 5 anos, quase 60 parcelas. Agora, Vanildo Vanildo, Leandro. Ó, Vanildo, qual era o banco mais confiável que existia? Não seria o Banco do Brasil? Banco do Brasil. Agora saiu um trem aqui que já está confundindo, cara. O Banco do Brasil não pode fazer isso, não. Olha que coisa esquisita, gente. agora, Aí, Vanildo, uai, aí essa porcaria aí, ó. Aí saiu agora, não pode aplicar no Banco do Brasil. Aí não foi explicar, certo? A gente pensa nisso. Agora, estava aplicando, certo? Nós estávamos aplicando lá no Sicredi. Aí o Sicredi é uma coisa que pode falir imediatamente, certo? Agora o Banco do Brasil não fala, não, mas aí já saiu uma lei agora que, não sei já que foi isso, foi uma bagunça total, pô. Fala, Lorena. Lorena, só falar rapidinho um detalhe. Vanildo, agora uma coisa, eu sempre costumo falar o seguinte. Eu acho não, eu tenho certeza, os profissionais agora estão com a faca e o queijo na mão. Estão tendo uma oportunidade de serem ali participantes diretos, né? Para ter condições até de auferir maiores valores de honorário. Então, uma coisa eu posso falar, tem duas diferenças. Enquanto os profissionais estiver falando de processo e o outro profissional estiver falando de resultado, que é a linguagem do empresário, vai continuar trocando 5 mil de honorário por R$ 500. Isso não é minha realidade. Enquanto você estiver falando de processo, enquanto o outro está falando de resultado, vou falar uma coisa para você. Empresário ele não paga prêmio para quem fala de processo. Empresário paga prêmio para quem fala de resultado. Então, assim, para você explicar essa questão de crédito, do custo de aquisição com o honorário do seu trabalho, eu penso o seguinte, tá? A leitura que eu faço é o seguinte: você vai marcar uma reunião, você vai planilhar, você vai mostrar isso para ele em planilha, numa reunião. Você não vai falar isso por telefone, você vai mostrar para ele por números. Você não vai passar uma informação desse por telefone. Então, e o andar da carruagem, você parar para pensar o andar da carruagem, a reforma tributária, eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Ela vai trazer a figura da apuração assistida, tanto para o regime normal, como para o Simples Nacional. Ela vai trazer uma apuração assistida. Ou seja, dependendo do andar da tecnologia das coisas, o empresário ele baixa um aplicativo desse no aparelho celular dele, e ele sabendo que vai ter um botão lá, gerar DAS, porque as notas de compra e as de venda já foram computadas automaticamente, e vamos supor que é um empresário que nem prolabore, não retira, se você não equilibrar essa balança com estratégia, com resultado, e continuar nessa questão de se preocupar só com envio de guia, a reforma tributária ela já vai separar aí uma quantidade enorme de profissionais, ela já vai separar no mercado. Então, assim,
Por exemplo, quando eu vejo, mas eu acho caro consultoria. Então tá bom. Semana retrasada eu prestei consultoria para uma assessoria contábil, levou 3 folhas de auto do Cefaz, por quê? Porque recolheu o diferencial de alíquotas só na aquisição para comercialização e esqueceu de recolher o diferencial de alíquotas para uso e consumo imobilizado. É uma pergunta. Só um minutinho, presidente. Outra assessoria contábil assessorava uma transportadora rodoviária de carro. A equipe esqueceu de tomar crédito. Aliás, esqueceu de tomar crédito, não. Como ela não tinha termo de credenciamento, o contratante estava fazendo a parte dele lá, pagando o ICMS pela transportadora, só que a equipe da transportadora estava tomando crédito ICMS, não podia tomar, porque o contratante já estava recolhendo ICMS pela transportadora, que é a regra hoje no estado de Goiás. Então, você vê, um exemplo, quanto que vale você se capacitar na reforma tributária? Quanto que vale você ter uma consultoria? Sabe quanto que deu 3 folhas da Cefaz? 1,5 milhão de auto de infração. Sabe o que a assessoria falou, contábil? Eu não tenho condição de pagar isso. Então, veja bem, você prefere trabalhar na insegurança? Prefere trabalhar apertado? Porque isso aqui eu acho caro. O que é caro? Agora eu faço uma outra reflexão aqui. Eu não vou me capacitar para a reforma tributária, eu não vou fazer um treinamento. Tá, mas você vai querer continuar recebendo honorário para atender a empresa a partir de 2026? Aí eu pergunto, é justo com o cliente você atender o cliente nem sabendo de nada, sabendo malemar? Ou recebendo resposta por grupo de WhatsApp para atender o seu cliente? E isso é justo? Isso não é justo. Então, assim, se você perguntar hoje, se eu perguntar para hoje, tem pessoas que nem sabem que a opção pelo Simples Nacional ela mudou para o último dia útil de setembro do ano calendário anterior. E a gente sabe que 80% da carteira das assessorias contábeis é Simples Nacional. Essa informação que é crucial, tem profissional que ainda não sabe disso. Ô, Leandro, eu pergunto, se você não pode aumentar a sua receita, para obter lucro, você tem que fazer o quê? Abaixar o seu custo, não é isso? É ou não é? Abaixar minha margem de lucro? Não. Para você, se você não pode aumentar a sua receita, para você obter lucro, você tem que abaixar o seu custo. Verdadeiro ou falso? Não, essa é uma das estratégias, mas não é só essa, tem várias. Tá bom. Não, eu estou perguntando se isso é verdadeiro ou falso. Não, verdadeiro, né? Verdadeiro só com essa opção. É verdadeiro só tá com essa opção. Olha bem, olha bem. Então, olha como que é a situação danada, certo? Vamos supor, se eu não posso aumentar minha receita, eu tenho que evitar despesa, não é isso? Tem que evitar despesa, para que ela não dê déficit, ou então a empresa não dê prejuízo. É isso que vai acontecer. Mas acontece que tem gente que não está importando com isso, não. Acontece, certo, que quando eu vou chegar no meu cliente, olha, eu quero aumentar o honorário, eu vou aumentar o honorário por causa disso, aí você vai espichar. Sabe o que vai acontecer? Eu vou aumentar o honorário e eu vou pedir, e vai fazer as contas, até conseguir conscientizar esse empresário que, aumentando o honorário, ele vai ter um benefício maior, vai ser um Deus da acuda, viu? Agora, o que acontece é o seguinte, Leandro, hoje, essas máquinas veio para acabar com tudo, foi? Verdadeiro ou falso? O rastreio ele vai ser mais eficiente. E então, o Estado, o município e a União já está com tudo na mão lá para ser autuado. Então, se você hoje o dinheiro acabou, ninguém anda mais com dinheiro na mão, não anda, é só com cartão, né? Então, já está tudo feito, prontinho, certo? Na hora que eles quiserem, é só notificação e acabou, gente, não tem jeito mais não. Agora, conscientizar o contabilista a fazer uma contabilidade digna, que um Deus acuda. Eu conheço N's e N's que não está nem aqui para contabilidade, gente. Agora, contabilidade, a partir da reforma tributária, no meu ver,
no meu ver, a contabilidade para fim de reforma tributária vai ser uma coisa, certo, que é fazer contabilidade e fazer, não tem escapatória. A não ser que o senhor escolhe de mim. Fala, Vanildo. Severaldo, eu já falei até para o senhor, já falei aqui na reunião, o que a gente menos se discute aqui no grupo do Sindicato dos Contabilistas é contabilidade. No meu sistema, tem um sistema aqui, tem uns grupos lá separados por módulo. O módulo de contabilidade, você não vê uma pergunta, a não ser na época do SCD, aí tu ainda vê alguma pergunta na época de enviar o SCD, né? Passou isso, acabou a contabilidade, ou seja, eu não vejo a gente discutindo, por exemplo, qual é o entendimento daqueles pronunciamentos técnicos lá do CFC, aquelas ITG 1000 e 1002, 1001, a gente não vem discutindo essas coisas. Qual é o entendimento daquilo lá, assim, lê aquele negócio, lê, e fala assim, afinal de contas, isso aqui quer dizer o quê? Afinal de contas, que remete a tanta coisa que tem hora que tu se perde, que tu tá lendo aquilo lá e remete num outro pronunciamento técnico, mas tu vai ler o outro, aí de repente aquele outro remete para outro, de repente tu tá dando uma volta no mundo, voltou pro mesmo que tu tava no começo, você, mas que diabo que isso aqui quer dizer, afinal de contas? Que os princípios de contabilidade antes era tão fácil aqui, ó. TG, não Em sei, é tempo tanta da TG, né? entidade, tá aqui, ó, explicando, aí vem aquele negócio de pronunciamento lá para Brasil se equiparar aos outros países, né, para ter as normas internacionais de contabilidade, mas tu lê aquele negócio e diz assim, mas, afinal de contas, ele quer dizer o que com isso aqui, meu Deus do céu? Que ele remete a tanta coisa, que eu dou tanta volta que eu já estou perdido os nós aqui nessas voltas. Vanildo, você tem ideia, Vanildo? E eu prego para o pessoal apresentar um ECD, eles preferem pagar na junta comercial com toda aquela dificuldade que tem para apresentar um livro na junta comercial, do que fazer um ECD. O ECD, para mim, é uma coisa tão simplória, mas tão simples, que não tem nem jeito de a gente não querer apresentar, gente. E o pessoal fica batendo na cleta. Não, eu prefiro apresentar lá na junta comercial, porque a junta comercial aceita os erros que eu cometo na contabilidade. Olha, é um absurdo, não é? Infelizmente. Bem, pessoal, tem mais alguma coisa? Presidente, Tem mais alguma coisa, pessoal? presidente, tá ouvindo? Estou. Já está no final, né, Leandro? Mas o pessoal tem olhado aquelas alíquotas das prefeituras agora. Mas 2%? Baixou de 5 para 2? Baixou. Só que está esquecendo que baixou a alíquota, mas aumentou a base, né? Você fala do? A alíquota do IBS para a prefeitura. Ah, você fala nas faixas do Simples, nos anexos? As alíquotas do IBS para a prefeitura que tá falando, a prefeitura vai cobrar só 2%. Aí o cara fala, não, então era 5, baixou para 2. Só que baixou para 2, mas a base aumentou, né? E muito. Isso aí é outra falácia. É o mesmo exemplo que eu falo. Por exemplo, o pessoal fala assim, não, mas o IBS e a CBS, ela vai se distribuir dentro das faixas do Simples, por exemplo, né? Então, ela vai pegar o mesmo valor da alíquota de PIS e COFINS, vai para o CBS. E a alíquota do ICMS vai para o IBS. É lógico que de 2029 a 2032, que é período de transição, ela vai diminuindo também, ela vai diminuindo o IBS nas faixas e vai aumentando o IBS e vai diminuindo do ICMS ou do ISS, né? Se a empresa for prestador de serviço. Mas é como você falou, Fábio, eu não aumento a carga tributária só pela alíquota. Eu posso aumentar a carga tributária pela base de cálculo. Só que o brasileiro ele está acostumado a enxergar aumento só pela alíquota. Aí o que o legislador fez? Não, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar pela base de cálculo, ninguém vai perceber. Bem, pessoal, faltam só 3 minutinhos, né? Nós ficamos muito agradecidos por essa discussão. Nós vamos continuar batendo, certo, nessa nova reforma tributária, e só discutindo que a gente vai chegar numa conclusão, não tem jeito. Então, essa reforma tributária, na minha concepção, vai ser um marco para a contabilidade, eu acho. Eu acho que aquele contabilista que não se aperfeiçoar,
ele está no brejo mesmo, certo? Vai mudar lá para os Cafundó do Juca, né? Aí é a hora, certo, que se ele está fazendo concorrência com a gente, é hora de eu pegar o serviço e o justo é esse e acabou, né? Pronto. Aí, você que está sabendo de contabilidade, você vai saber também a reforma tributária, você vai saber quanto que você pode cobrar numa empresa que é a empresa que tem tantos empregados, tem um faturamento de tanto, tem emissão de notas de conta. Ele vai saber fazer um levantamento de quanto que eu puder comprar. Porque hoje o pessoal está chutando honorário sem saber o trabalho que ele vai dar para o contabilista. É a minha opinião, certo? Se eu estiver errado, me perdoe, certo? Então, pessoal, eu agradeço muito o Leandro por estar aqui e todos vocês por que ficou presente aqui. São 17, tinha 27 aqui, saiu 10, certo? Talvez, Leandro, a gente tem que não conversar muito, não, né? Só tocar naquela ferida, certo? E empurrar, certo? Para não ficar rodeando muito, não, tá bom? Falou? Então, na próxima semana, você vai trazer para nós aquele negócio se puder, da substituição tributária, né? Não vai adiantar, não, presidente. Assim, a gente pode até fugir, mas assim, pode até fugir do assunto, mas não adianta, porque está chegando dezembro, os testes dos documentos fiscais já chegou, então não adianta. Aí sabe o que vai acontecer? É o seguinte, quando a panela estiver fervendo, que o cliente estiver no telefone ligando, estiver pressionando o profissional, aí ele vai ter que se virar nos 30. Ele vai dizer para o cliente dele se tem que recolher CBS por fora, se não, aí ele não vai conseguir. Aí o que vai acontecer? Ele vai mandar a mesma pergunta em 3 grupos de WhatsApp diferentes para ver se o filho de Deus responde para ele. E nem sabe se a resposta está certa. É o que vai acontecer. Para você ter ideia, Leandro, eu tentei, antes de pensar nessa reforma tributária, nós temos que entender, passar para o cliente como o programador faz um XML. Deus acuda, o pessoal diz, não precisa disso não, não preciso disso, né? Agora, o que vai acontecer? Nós temos que entender na marra o XML. Olha, é verdade ou não? Vai ter que entender um pouquinho da composição dele, para poder, na hora dar uma rejeição, pelo menos saber conduzir a ligação com o cliente. Exatamente, velho. Não tem jeito, não. Nós temos que entender, olhar o XML e verificar que aquilo lá está errado ou não está errado, certo? Só isso. Então, pessoal, até na terça-feira que vem, se Deus quiser. E vocês convidam mais outros para a gente abrilhantar mais a nossa reunião. Outra coisa, gente. A Receita Federal me parece que soltou alguma coisa e o nosso Antônio Eudes, ele colocou aqui, ó. Não estou mais gostando. Ele colocou lá no IFAC, certo? Alguém que puder entrar no IFAC, lucro presumido, receita, define percentual de presunção. O que é isso aí, Leandro? Ixi, presente. Percentual de presunção no lucro presumido pode ser muita coisa. Pode ser equiparação hospitalar, pode ser alguma condicionante que reduziu de 32 para 8 de imposto de renda, de 32 para 12 de contribuição social, pode ser muita coisa, tem que ver o contexto. Inquieto. Boa noite para todo mundo. Está fechado o seu microfone. Boa semana a todos. Boa semana. Boa semana, estudar muito. Não é brinquedo, não. Boa semana. Eu também a todos. Boa semana a todos.